Boa noite a todos mais uma vez, né? É um prazer aqui estar participando, né, do curso de extensão, né, em instrumentação hidrológica e recursos hídricos, né, do campus Itaboraí, né? Então, desde já aí eu agradeço o convite, né? Bom, então o que eu tenho para falar com vocês hoje e na semana que vem, tá? Na semana que vem, no mesmo dia da semana, né, na terça-feira, eu também vou, né, tá ministrando aí uma palestra para vocês, né, com a parte 2, né, é, desse assunto, né. Então, eu vou falar de alguns aspectos relacionados à qualidade de água, né. Bom, como vocês já devem saber, né, o meu nome aí, né, é Tiago, né, Tiago Moreira de Rezende Araújo, tá? É, Antes de iniciar, né, a palestra, né, a parte, né, o conteúdo da palestra, eu vou falar um pouquinho aí da minha formação, né, e um pouquinho de onde eu atuo, né, no IFE, né. Então, eu sou da área de Química, né, então eu tenho técnica em Química, licenciatura em Química, mestrado, doutorado na área de Ciências Naturais, né, mais voltado à parte aí de Ciências Ambientais, né, Química e Física do Meio Ambiente, né. Como atuação profissional, né, eu atuo como professor do IFE, né, do, do Instituto Federal Fluminense desde 2005, né. É, eu atuo atualmente, né, mais, né, no curso de licenciatura em Química, no mestrado profissional em Engenharia Ambiental, né, e num doutorado da instituição, né, o doutorado profissional em modelagem e tecnologia para meio ambiente aplicadas a recursos hídricos, né? Eu atuo, né, de maneira majoritária em Campos dos Goytacazes, né, em uma unidade, né, do Instituto Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes, né, chamada Campus Centro, né? Bom, pelo menos lá eu ministro a maior parte das aulas, né? Mas a parte da pesquisa mesmo, né, a parte de laboratório, de análise, né, de qualidade de água, né, que eu trabalho com essa vertente, né, eu realizo em outra unidade do Instituto Federal Fluminense, né, também é na cidade de Campos dos Goytacazes, né, só que ela fica numa estrada, né, que liga o município de Campos até o município de São João da Barra. Não sei se vocês já escutaram falar, né? Tem São João da Barra, né? Tem o Porto do Açu, né? Então, essa unidade onde eu atuo na pesquisa, né? Ela fica no município de Campos de Goytacazes, né? Só que na estrada aí que liga, né, ao município de Campos, né? Campos está para o lado de cá, né? E São João da Barra está para o lado de lá, né? Então está aqui, essa unidade chama Polo de Inovação Campos dos Goytacazes, né? Então é nessa unidade aqui que eu realizo, né, a parte de pesquisa, né? Então observe aqui que está a estrada, né, a BR-356, né, uma parte da BR-356, e o que aparece aqui é o Rio Paraíba do Sul, né? Então, o Rio Paraíba do Sul, né, nasce lá em São Paulo, né? Passa por Minas, várias cidades do estado do Rio de Janeiro, né? E aqui ele já está bem próximo à foz dele, né? A foz dele é mais lá para frente, né? Onde ele se encontra com o mar, né? Isso ocorre, né, entre os municípios de São João da Barra, né, e São Francisco do Itabapoana, que são municípios ainda do estado do Rio de Janeiro, aqui no norte fluminense, né. Então é aqui que eu atuo, né, majoritariamente assim na parte da pesquisa, né. Foi uma unidade criada em 2007, né, para dar suporte aí à pós-graduação, falar de maneira assim mais rápida, né. Inicialmente para dar suporte ao mestrado em Engenharia Ambiental, que foi o primeiro curso de mestrado aí do Instituto Federal Fluminense, né? Em 2012, né, se tornou aí um campus, né, no início chamou Campus Rio Paraíba do Sul, né? Em 2015 credenciou a Embrapi, né, que é uma agência de fomentos, né, do Brasil, né,
que fomenta aí, né, trabalhos com a indústria, né, projetos com a indústria, né? Então, desde 2015, né, mudou de nome, né, chamava, né, Campus Rio Paraíba do Sul, PEA, e depois que se associou aí, né, se credenciou a Embrapi, né, ela começou a se chamar Polo de Inovação Campus de Goytacazes. Então, a parte de pesquisa eu realizo mais aqui nessa unidade aqui do IFE, né, do Instituto Federal Fluminense, né, e de maneira mais específica ainda, né, dentro dessa unidade do PICG, né, a gente tem um laboratório aqui ligado à análise química, né, análise de parâmetros de qualidade de água, né. Então, aqui, né, a parte da pesquisa, né, eu atuo aqui nesse laboratório de química, né? Também foi criado em 2007, né, junto com a unidade, e esse laboratório recebe esse nome aqui, ó, Laboratório de Monitoramento das Águas, né, da Foz do Rio Paraíba do Sul, tá? Então, peraí, na verdade esse aqui era o nome mais antigo, né, o primeiro nome, tá? Então, Laboratório de Monitoramento das Águas da Foz do Rio Paraíba do Sul, né? Hoje em dia a gente tem aí uma amplitude maior né, de realização de análises, né? Então, o nome hoje em dia é um nome mais amplo, né? Que a gente chama de Laboratório de Análise e Monitoramento das Águas, né? Então, é um laboratório, né, nessa unidade que eu mostrei para vocês, né? Então, no segundo dia aí da palestra aí que eu vou apresentar para vocês, né, hoje, né, na próxima terça-feira, eu vou apresentar alguns resultados aí de alguns trabalhos, né, que eu venho realizando, né, que a maior parte das análises foram feitas aqui nesse laboratório aqui, tá? Nesse laboratório de química, né? Quando a gente estiver aí mais, né, avançando mais aí na parte presencial, né? Vocês estão convidados aí lá no laboratório, visitar o laboratório, né? Eu já tenho ido lá alguns dias, né? Seguindo aí os protocolos, né? Já, né, com as doses em dia, né? Esperando aí, né, a dose de reforço, né? Então, eu já tenho ido lá há alguns dias, né? Inclusive, hoje eu acabei de chegar de lá, e estou aqui ministrando a palestra para vocês. A gente estava realizando algumas análises lá. Bom, então, vamos falar então dessa parte aí de parâmetros de qualidade de água, né? Aspectos relacionados aí, né, à qualidade de água, né? Então, a gente tem no nosso planeta, né, o ciclo da água ocorrendo, né? Então, a gente tem ali, né, a água ali nos oceanos, a água nos lagos, a água no solo, né? E por alguns processos, né, processos de evaporação, evapotranspiração, essa água, né, vai do estado líquido para o estado gasoso, né? Chega no estado gasoso, né? Ela forma as nuvens aqui na atmosfera, né? Tem a condensação aqui, né? Acaba tendo a condensação aqui na atmosfera, né? E aí a gente tem o fenômeno da precipitação, né? Quando a gente tem essa precipitação, né, a água começa a entrar em contato, né, com a própria atmosfera, depois ela vai ter contato com rochas, com solo, né, com solos que são, né, usados para agricultura, né, com ruas, né, centros urbanos, né. Essa água vai chegar aí aos lençóis freáticos, vai chegar aos rios, aos ribeirões, né, nos rios, né, vai passar, às vezes, né, por estações de tratamento de esgoto, né, que vão lançar ali, né, um esgoto, né, que passou por um tratamento, né. Em alguns casos também vai ter, né, a contaminação por esgoto, né, in natura, né, que a gente sabe que ainda ocorre bastante aí no Brasil, ou seja, a composição da água, né, aquela mistura ali, né, aquela solução, né, que é formada, né, ela vai sendo alterada, né? Então a composição da água, digamos assim, ela vai sendo alterada, né? Se a composição da água, né, vai sendo alterada, eu vou ter ali, né, diferenças ali no que a gente chama de qualidade da água, né? Bom, então a qualidade da água, né,
ela é resultante, né, de fenômenos naturais, né, porque a água pode passar por rochas, por solo, né, que não estão muito impactados, não estão impactados, né, e também da atuação do homem, né, principalmente aqui, né, atualmente aí em relação, né, à atuação do homem, né, ou seja, né, é função das condições naturais e do uso e da ocupação do solo na bacia hidrográfica do corpo hídrico, né? Então, a qualidade da água, né, está relacionada aí com alguns fenômenos naturais, mas também muito relacionado aí com a atuação do homem, né? Bom, mas e como estimar, né? Como que a gente estima a qualidade da água de um corpo hídrico, né? Ou a qualidade da água para o consumo humano, por exemplo, né? Já digo para vocês que, assim, no meu ponto de vista, é impossível você dizer assim, eu vou avaliar a qualidade da água de um determinado corpo hídrico, né? Eu vou avaliar, assim, completamente a qualidade da água, né? Será que isso é possível? No meu modo de ver, não, né? Porque a gente não consegue fazer o número de análises suficientes, né, para saber, né, para ter, né, a completa avaliação da qualidade da água de um determinado, né, corpo hídrico, né? Às vezes você está fazendo lá 5.500 parâmetros de qualidade de água, mas tem uma substância nova que ainda não se analisa, que ainda não tem técnica existente, que pode estar impactando a qualidade daquela água, né? Mas então, como é que a gente faz então, né? Como é que a gente estima a qualidade da água de um corpo hídrico, né? Ou a qualidade da água para o consumo humano, por exemplo, né? Tem também a qualidade da água para balneabilidade, né? Como é que a gente faz isso, né? A gente realiza determinações físico-químicas e biológicas, né? Através de determinações físico-químicas e biológicas, né? A gente faz análise de parâmetros de qualidade de água, né? Então eu trabalho bem nessa parte, né? Fazendo análise de alguns parâmetros de qualidade de água, né, para buscar informações a respeito da qualidade da água de determinados corpos hídricos, né? Então, eu não gosto de trabalhos assim que o título é assim, avaliação da qualidade da água do Rio Paraíba do Sul, né? Se eu for escrever um título de um trabalho, eu vou escrever assim, caracterização de parâmetros de qualidade de água, né? Então, eu estou caracterizando alguns parâmetros, eu estou trazendo algumas informações a respeito da qualidade da água daquele corpo hídrico, né? Mas eu não tenho como avaliar a qualidade da água completamente daquele corpo hídrico, tá? Nem se eu fizer 5.500 parâmetros, né, de análise, né? Eu tenho que dizer assim, está compatível com tal legislação para tal uso, está compatível com tal legislação para tal uso, né? Então, como eu falei aqui, né, através, né, como é que a gente faz essa estimativa aqui, né? A gente faz as realizações, né, físico-químicas e biológicas, né? Com posterior comparação com a legislação vigente, né? Ou com o histórico da região, né? Também é bastante utilizado, né? Às vezes eu quero saber se a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul está melhorando, né, ou piorando, né, ao longo do tempo, né? Eu tenho que ter ali uma série histórica, né? Eu tenho que ter essas determinações ao longo do tempo, né? Para ir dizendo assim, tal parâmetro está melhorando, o oxigênio dissolvido está aumentando. Então a qualidade para esse parâmetro, né, tá melhorando. A demanda bioquímica de oxigênio está diminuindo, né? Então para esse parâmetro, né, também tá melhorando, né? Então a gente também pode comparar, né, com o histórico da região, alguns trabalhos científicos que foram feitos anteriormente, né? Então também, em muitos casos, né, nos trazem aí informações importantes. Não só trabalhos científicos, mas a gente também tem os órgãos, né, que fazem as análises, né, ambientais com uma certa, né, periodicidade, né, por exemplo, o INEA no Rio de Janeiro, a CETESB, né, no estado de São Paulo, né? Então também tem esses órgãos, né, responsáveis por realizar essa análise aí, né, ao longo dos anos, para que a gente tenha aí uma série histórica, né, para a gente ir, né, tendo as informações aí, né, ao longo do tempo, né? Então, assim, como eu falei, né,
avaliar completamente a qualidade da água de um corpo hídrico, né? No meu modo de ver, né, isso é impossível, né? A gente traz informações, né, informações relevantes, né? Compara com legislação, né? E também com o histórico aí da região, né? Então, assim, falando um pouquinho de legislação, né, no Brasil, por exemplo, né, eu trago aqui duas legislações importantes, né? Essa aqui bem recente, né, é a portaria nova aí para potabilidade, água potável, né? Então, essa portaria aqui do Ministério da Saúde, né, de 2021 aqui, né, ela dispõe aqui sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade, né? Então, são as condições mínimas, né? Para que uma água esteja apta para o consumo humano, né? Depois de um tratamento, por exemplo, de uma estação de tratamento de água, tá? Uma outra legislação também bastante importante, né? Essa é a resolução, né, 357 de 2005 do CONAMA, né? Essa legislação aqui dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, né? Bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências. Essa resolução aqui, 357, né? Ela, em relação a essa parte final aqui, as condições e padrões de lançamento de efluentes e dar outras providências, essa parte aqui mais relacionada, né, aos padrões de lançamento de efluente, né, ela já foi bastante alterada, né? Hoje a principal aí é a CONAMA 430, né? Então, na verdade, a parte vigente, né, da CONAMA 357 de 2005, né, essa parte aqui mais inicial, aqui, ó, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, né? Então, bom, você tem determinados corpos hídricos no Brasil, né? Então, devido ao seu uso preponderante, né? Devido ao uso preponderante, por exemplo, do Rio Paraíba do Sul, né? O Rio Paraíba do Sul, na verdade, né, é um rio bastante grande, né? Ele nasce lá em São Paulo, né? Passa por Minas, Rio de Janeiro. Então, por exemplo, o Rio Paraíba do Sul, ele tem ele é dividido por partes, né? Então, uma determinada parte do Rio Paraíba do Sul pode ter alguns usos preponderantes, outra pode ter outros usos preponderantes. Ou usos principais, né? Mais importantes, né? Então, dependendo do uso, né, daquele corpo hídrico ou de parte daquele corpo hídrico, né, dos usos preponderantes, né, eles vão receber uma classificação, né? Classe 1, classe 2, classe 3, né? E aí, dependendo da classe, né, da forma que eles são classificados, né, eles têm que ter um mínimo de condições ali de qualidade de água. Então, tem alguns parâmetros ali, né? Só pode... o oxigênio dissolvido não pode ser menor que 6, a DBO não pode chegar a demanda bioquímica de oxigênio não pode chegar a 5, né? Então tem ali algumas condições, né, mínimas ali para aquele corpo hídrico, tá? Então primeiro ele tem que ser classificado, né? Só que isso são poucos corpos hídricos, né, que são classificados no Brasil, né? Tem um passo a passo da legislação, né, para ter essas classificações, né, mas, pelo que eu sei, são poucos corpos hídricos que são classificados no Brasil. Então, primeiro tem que ter a classificação, né, algum órgão competente, então, o Rio Paraíba do Sul, em tal região, é classe 1, tá? Ou é classe 2, né? E aí, por ter essa classe, né, tem que ter um mínimo ali de condições ali, né, relacionados à parte de qualidade de água. Se não tiver aquele mínimo, aí, né, os órgãos, né, as prefeituras, o governo tem que ir melhorando a qualidade daquele ambiente ali, né? É claro que assim, a gente sempre tem que pensar em melhorar, né? Mesmo que um rio, por exemplo, seja usado só para navegação, né? O ideal é que ele tivesse, né, um oxigênio dissolvido, né,
em boa condição, uma DBO também em boa condição, tá? Então, a gente, independente da legislação, a gente sempre tem que pensar em melhorar as condições dos nossos corpos hídricos, né? Independente da legislação, né? A gente sempre tem que ter isso em mente, né? Pelo menos, né, na minha visão, tá? Então, essa aqui também é uma legislação bastante importante, né, que a gente sempre está aqui, trabalho com qualidade de água, está sempre comparando, né, fazendo as comparações, tá? Então, primeiro, teoricamente, né, algum órgão competente teria que fazer a classificação, teria que ver quais são os usos preponderantes, e aí tem que ver se aquele corpo hídrico está adequado ali ou não, se tem que melhorar, né, a qualidade da água, né? Muitas às vezes, quando olha essa legislação, às vezes imaginam assim, vou fazer lá tais análises, se o corpo hídrico tiver tais condições aqui, ele vai ser classificado como 1. Se ele tiver tais condições aqui, ele vai ser classificado como 2. Não, primeiro os órgãos competentes, né, classificam aquele corpo hídrico, e depois que você vê, né, a qualidade da água, se condiz ali com aquela classificação, se não for, né, condizente, né, aí tem que ter melhorias ali na qualidade da água daquele corpo hídrico ali, tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais dessa legislação aqui também, tá? Então, muitas das vezes, né, quando a gente fala de parâmetros de qualidade de água, né, a gente está comparando com alguma legislação vigente, né? A gente acaba comparando aí com alguma legislação vigente. O que acontece é o seguinte, né? Então, dependendo da legislação vigente, né, ela pode aí, né, exigir qualidade de água melhor, né, ou pior, né? Então, por exemplo, só comparando aqui, né, para vocês terem uma ideia, comparando, né, a legislação de potabilidade do Brasil, né, e da União Europeia, né? Aí eu estou pegando um caso aqui dos agrotóxicos, né, que eu trabalhei bastante com agrotóxicos, né? Na verdade, o meu mestrado e meu doutorado eu trabalhei com a degradação dos agrotóxicos, né, em corpos hídricos, né? Agora eu estou analisando vários parâmetros de qualidade de água. Eu trabalho analisando vários parâmetros de qualidade de água, não só os agrotóxicos, né? Mas aí eu peguei essa questão aqui da potabilidade de água, né? Comparando a legislação do Brasil e da União Europeia, né? A norma brasileira, por exemplo, em relação aos agrotóxicos, né, traz lá uma lista de 40 agrotóxicos, né? Então, volume... a concentração máxima permitida, né? Então, traz lá para 40 agrotóxicos, né? A norma brasileira, por exemplo, né? Se eu fizer o somatório, né, desses 40 agrotóxicos, né, dá aqui 1.677,13 microgramas por litro, se eu fizer o somatório de todos esses 40. Então, a água pode ter esses 40, né? E se eu somar o máximo ali, vai dar isso aqui de concentração, né? A norma da União Europeia, por exemplo, né, o valor máximo permitido, né, esse aqui é o valor, né? O valor máximo permitido é de 0,5 microgramas por litro no somatório dos agrotóxicos, né? Ele não especifica um nome de agrotóxico. A brasileira traz 40 nomes de agrotóxicos, né? Glifosato, aldrin, né? Paratiol metílico, então traz o nome de 40 agrotóxicos, né? Enquanto a da União Europeia, por exemplo, não traz os nomes. Ele diz o seguinte, olha, o valor máximo permitido, né, do somatório de todos os agrotóxicos ali presentes é de 0,5. Então eu posso ter até 5, né? Eu posso ter assim 0,1, 0,1, 0,1, eu posso ter 5 na concentração de 0,1, né? Mas aí eu só posso ter esses 5 0,1. Eu também posso ter 1 numa concentração de 0,5, né? Fora alguns casos especiais aqui, tá? Então observem a diferença, né? Enquanto aqui eu posso ter 40 agrotóxicos, né? E se eu somar, né, o limite de cada um vai chegar a um número de 1.677,13 microgramas por litro,
e aqui o máximo é de 0,5 microgramas por litro, né? Ou seja, 3.354 vezes menor, né? E a legislação brasileira traz lá 40 nomes específicos, né? Ou seja, pode, teoricamente, né, a água estaria apta para consumo, tendo lá um agrotóxico que não foi citado lá na legislação, né? Estaria, né, pela legislação, estaria apta para o consumo, tá? Então, a gente tem também diferenças, né? Embora a gente faça muito essa comparação, né, acaba, né, sendo uma ferramenta aí, né, para a gente, né, falar um pouquinho a respeito, né, da qualidade da água, né? Mas tem essa problemática, né? Dependendo da legislação, né, você pode ter algo mais restritivo, né, ou menos restritivo, né? Ou seja, o ideal é que a gente não tenha agrotóxico nenhum na água potável, né? Assim como falar de qualidade de água de um corpo hídrico, né? O ideal, mesmo que o ambiente seja, né, mais utilizado para navegação, o ideal é que tenha uma qualidade de água, né, elevada, né? E é nesse sentido aí que a gente tem que trabalhar, né, no meu modo de ver, tá? Bom, voltando a falar um pouquinho aqui da CONAMA, na verdade eu já até falei, né, bastante dela no slide anterior, né, acabei antecipando algumas coisas, né, mas, como eu já falei, né, ela dispõe, né, sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, né, também tem a questão dos efluentes, mas já foi, né, grande parte ali já foi substituída por outras, né, outras resoluções, tá? Bom, então primeiro eu tenho uma classificação relacionada à salinidade, né? Então a salinidade, né? Dependendo do valor da salinidade daquela água, daquele corpo hídrico, né? Ele vai ser classificado como doce, né? Menor ou igual a 0,5 por mil, isso aqui é uma unidade assim de gramas por quilo, por exemplo, né? Então, parte por mil, né? Não é porcentagem, observe que tem aqui, né? Esses dois zeros aqui, né? Então, menor ou igual a 0,5 vai ser doce. De 0,5 a 30 por mil, salobra, e maior que 30 vai ser salgada. Então, primeiro eu tenho uma classificação em relação à salinidade, né? Então, isso é em relação à análise. Você chegou lá, fez a análise, e aí o ambiente vai ser doce, ou o ambiente vai ser uma água salobra, ou o ambiente vai ser uma água salgada, né? Aí, dependendo dos usos preponderantes, né? Além de ser classificado como doce, salobra e salgada, né? Esse corpo hídrico, né? Dependendo dos usos preponderantes, né, vai ser classificado aí com ou de especial, 1, 2, né, com números, né, ou de chamar de classe especial, né, ou por números, né. Então aqui chamando a atenção aqui da água doce, né. A água doce é aquela menor, né, ou igual a 0,5 por mil, né, dependendo dos usos preponderantes, pode ser classificado em especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, né. Especial aqui, quanto mais para cá, né, mais restritivo, né? Melhores tem que ser os parâmetros de qualidade de água lá, os valores, né, para aquele corpo hídrico, né? Quanto mais para cá, né, melhores os valores têm que ser, né? Mais restritivo, né, são os valores, né? Quanto mais para cá, né, menos restritivo, né? Os valores podem ser, né, não tão bons assim, digamos assim, né? Aqui a gente tem usos mais nobres, né? Abastecimento humano com tratamento, né, mais simplificado, né, por exemplo, né? E até a gente chegar aqui na 4, ó, na classe 4, observem que aqui, ó, qual é um corpo hídrico recebe, né, ou parte daquele corpo hídrico recebe classificação aqui 4, né, água doce classe 4, se tiver, né, uma salinidade, né, menor ou igual a por mil, né, a 0,5 por mil, né, e se for utilizado aqui mais para navegação e harmonia paisagística, então não tem assim, né, a pessoa tomar banho naquele ambiente, né, aí é classificado aqui como 4, né,
e aí eu tenho uma legislação, né? Os valores, né, eles são menos restritivos, né? Eu posso ter aí, né, alguns parâmetros de qualidade de água aí com valores aí piores, digamos assim. Então, aqui mais restritivo, especial, 1 e 2, e aqui 3 e 4 aqui menos restritivos, né? Menos restritivos. Então, essa aqui é uma legislação importante, né? Que a gente que trabalha aí com parâmetros de qualidade de água, a gente está sempre, né, comparando, né? Só que como eu falei, né? Assim, no meu modo de ver, a gente tem que sempre trabalhar para melhorar a qualidade aí dos recursos hídricos, dos corpos hídricos, tá bom? Bom, então, aqui mostrando essa questão, né? Aqui é um slide onde eu mostro essa questão de quanto maior a classe, ó, os valores podem ser piores relacionados à qualidade de água, né? E quanto mais para cá, ó, classe 1, por exemplo, né? Aí os valores têm que ser melhores, né? Então eu peguei aqui 4 parâmetros de qualidade de água diferentes, né? Oxigênio dissolvido, OD, DBO, turbidez e clorofila, né? Então observem aqui, ó, classe 1 aqui, por exemplo, tudo aqui para água doce, tá, gente? Então aqui classe 1, o máximo que eu posso ter de turbidez é 40, né? Olha aqui para a classe 2 e para a classe 3, esse valor já aumenta para 100, né? Olha aqui a DBO, né? A demanda bioquímica de oxigênio. Eu vou falar sobre essa técnica daqui a pouquinho, né? Essa DBO aqui, a classe 1, 3, né? A classe 2 já sobe para 5, né? Aqui já sobe para 10, né? Esses valores aqui, quanto maior, né, pior é a qualidade da água ali daquele corpo hídrico. Ele pode estar em contato ali com esgoto, né, sanitário sem tratamento, né? A gente começa a ter algumas informações sobre essas questões, né? O oxigênio dissolvido já é um limite inferior, né? Aí já é o seguinte, né? Quanto menos, de forma geral, quanto menor o oxigênio dissolvido do ambiente, né, menor é a qualidade dele, né? Quanto maior o oxigênio dissolvido, né, maior a qualidade dele, né? Então aqui, por exemplo, né, para a classe 1 oxigênio dissolvido, o mínimo é 6, olha, o mínimo é 6. Aí conforme eu venho para cá, ele vai diminuindo até chegar em 2, né? Um valor aqui bem baixo, né? Então, né, a classe 4 aqui, né? Você pode estar navegando praticamente dentro do esgoto, né? Então recebe aqui essa classificação 4, lembrando que isso não é ideal, você ter um corpo hídrico aqui, né? Com esse nível aqui de oxigênio dissolvido, né? Com esse nível aqui de oxigênio dissolvido, tá bom? Bom, então falei um pouco aí das legislações, né? Agora eu vou começar a falar de alguns parâmetros de qualidade de água, né? De maneira específica, né? Como eu falei, existem inúmeros, né? E até para mim é impossível, eu vou avaliar a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul, né? Não, você vai obter algumas informações a respeito da qualidade da água desse corpo hídrico, né? Então são inúmeros, né? Sei lá, mais de 100 mil parâmetros que a gente pode, né? Então, bom, mas aí eu vou falar de alguns parâmetros químicos de qualidade de água, alguns que são bem analisados, que trazem algumas informações para a gente, né? Eu vi lá no grupo também que vocês têm aí um dia, né, até de um encontro, né? Vocês vão, né, para uma unidade, né? E vão fazer as análises, né? Então, acredito que algumas das análises que eu vou falar aqui, né, vocês devem fazer lá no dia também, né? Mais para frente, né? Eu vi lá no grupo lá, né? Então, aqui eu tenho alguns parâmetros, né, químicos de qualidade de água, né? Por exemplo, pH, alcalinidade, dureza. Então, tem alguns aqui, né? Que são comumente analisados, que trazem algumas informações para a gente, né? Eu vou falar de alguns, né? Os que estão em negrito aqui eu vou falar com vocês, né? Vou conversar um pouquinho com vocês sobre eles, né? Depois também tem alguns parâmetros físicos e biológicos de qualidade de água, né? Então, alguns parâmetros biológicos, alguns parâmetros físicos, né?
Então, aqui eu trago alguns parâmetros físicos, cor, turbidez, sabor e odor. Aqui alguns parâmetros biológicos, né? E aqui em negrito também as análises, né? Os parâmetros que eu vou discutir com vocês aí de maneira mais específica, né? Que eu vou discutir com vocês aí de maneira mais específica, né? Além dos parâmetros de forma isolada, né? A gente tem chamado os índices de qualidade, né? Alguns índices de qualidade de água, né? Tem um até que se chama índice de qualidade de água, né? Então, aqui nesse índice eu tenho vários parâmetros, eu faço análise de vários parâmetros, oxigênio dissolvido, DBO, coliformes termotolerantes, né? E aí a gente tem uma fórmula que vai chegar num único valor, né? E daí a gente, né, tem aí um perfil aí se a água, né, tem aí uma boa qualidade, uma qualidade média, né? Aqui esse índice de qualidade de água, né, já menciono para vocês que ele é mais relacionado, né, à contaminação aí por esgoto sanitário, né? Ele vai te dar aí uma boa, né, uma boa informação aí sobre a contaminação aí por esgoto doméstico, esgoto sanitário aí sem tratamento, né? Então, é um pouco específico para esse tipo, né, de poluição, né? Tem o índice do estado trófico também, né? Que a gente usa, né, resultado de clorofila, de fósforo, né? E aí obtém esse índice aqui do estado trófico, né? Também é um índice de qualidade de água também bastante utilizado, né? Então eu vou falar um pouquinho com vocês aqui desses índices, né? Mas isso na apresentação da semana que vem, tá? Então na semana que vem eu vou falar um pouquinho desses índices também, não só dos parâmetros, né? Então os slides anteriores eu mostrei alguns parâmetros isolados que a gente faz as análises, a gente obtém as informações, né, a respeito da qualidade ali de alguns corpos hídricos, né? Bom, então, antes de falar dos parâmetros, né, dos parâmetros químicos, né, que eu vou começar pelos parâmetros químicos, falar um pouquinho rapidamente, né, tá também na ementa do curso, né, falar um pouquinho de amostragem, preservação da amostra, né? Bom, para as análises físico-químicas, né, análises físicas e químicas, né, a gente pode coletar, condicionar em frasco de plástico ou vidro, né? A gente vai num ambiente, por exemplo, eu quero saber, tem uma lagoa aqui na região e eu quero, né, obter algumas informações a respeito da qualidade da água daquela lagoa, né? Então eu posso coletar, né, a amostra, né, em frasco de plástico ou de vidro, né? Pode ser de maneira superficial ou pode ser de maneira mais profunda, né? Se a gente tiver que fazer uma amostragem, né, numa profundidade maior, a gente usa um aparato que eu vou mostrar aí nos próximos slides para vocês, né? Pode ser com barco, aí depende aí do objetivo do trabalho, né? Depende aí do objetivo do trabalho, né? Geralmente aqui, nos trabalhos que eu realizo, a gente geralmente coleta com barco, né? Em alguns pontos específicos, né? Que vão nos trazer aí algumas informações, né? Por exemplo, às vezes eu tenho uma lagoa que tem uma parte da lagoa ali que tem ali umas casas, né? Então a gente vai fazer uma coleta ali próximo, né? Aí tem uma parte daquela lagoa onde a gente tem uma área mais agrícola, né? Então a gente faz também uma coleta ali próximo daquela região, né? Então a gente tem, né? Primeiro a gente faz uma avaliação no mapa, né? Para depois, né? Faz uma avaliação da região para depois a gente, né, ir efetuar a coleta, né? O frasco de plástico ou vidro, né? Lembrando que para análise de compostos orgânicos, geralmente a gente dá preferência pelo vidro, né? Por que pelo vidro, né? Por ser substâncias orgânicas, né? Então, deixa eu só chamar a atenção, né? Quando eu falar aqui de substância orgânica, de composto orgânico na apresentação, né? Esse nome orgânico ele está muito na moda, né? Por conta do cultivo orgânico, né? O cultivo orgânico, você vai lá, né? E cultiva lá, né? Um vegetal, né? Uma fruta, né? Sem uso de agrotóxicos, né? Com algumas restrições ali, né? Você cultiva de uma forma aí um pouco diferente do que a gente vinha cultivando aí, né? De forma geral, né? Quando eu falo
falar de composto orgânico ou substância orgânica aqui na apresentação, vocês têm que lembrar lá das aulas de química que vocês tiveram, né, ou estão tendo, né? São substâncias que têm lá as cadeias carbônicas, né? Que a gente tem lá os carbonos ligados entre eles, né? O carbono lá é um elemento químico, né? Que tem algumas características, né? Especiais, eles formam a cadeia carbônica, ele forma 4 ligações. Então, quando eu falar assim, substância orgânica, é uma substância, né, que tem lá as cadeias carbônicas, né? Tem lá vários carbonos ligados, alguns vão ter oxigênio, né? Enxofre também, tá? Mas quando eu falar substância orgânica, composto orgânico, eu não estou me relacionando, né, ao cultivo orgânico, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Então, muitos poluentes, né? Muitas substâncias, né, que são perigosas para o meio ambiente, né, fazem mal à saúde do ser humano, né, são compostos orgânicos, né? Os agrotóxicos, hoje em dia, a maioria dos agrotóxicos são compostos orgânicos, são da química orgânica, ou seja, tem lá as cadeias carbônicas, né? Tem vários átomos de carbono ligados para formar lá o glifosato, para formar o paratión metílico, tá bom? Outra coisa, agrotóxico é uma coisa, fertilizante é outra, né? O agrotóxico é utilizado na lavoura, né? Para afastar praga, para matar pragas, né? Às vezes um inseto, né, que se alimenta aí de determinada fruta, de determinada folha, né? Ou então o glifosato, por exemplo, é um herbicida, né, um agrotóxico que mata, né, as plantas invasoras, né, as ervas daninhas, né? Então, eles têm lá, né, as cadeias carbônicas, né, e são usados, né, para afastar as pragas, para matar as pragas. Os fertilizantes são usados, né, para enriquecer o solo ali, né, em nitrogênio, fósforo, potássio, né, para você realizar, né, ali a cultura, né, para você realizar o plantio, né. De forma geral, os agrotóxicos, eles são mais tóxicos, né? Eles são bem mais tóxicos do que os fertilizantes. Mas os fertilizantes também utilizados em grandes quantidades também podem, né, impactar o meio ambiente, podem impactar o meio ambiente, né? Eles têm nitrogênio, eles têm fósforo, né? Então, uma vez que eles são utilizados, se eles forem utilizados às vezes em grandes quantidades, cai uma chuva, leva esse fertilizante para um corpo hídrico, né? Você pode ter ali um aumento dos nutrientes, né? Eu vou falar isso mais para frente. Você pode aumentar lá a quantidade de fósforo, a quantidade de nitrogênio, que geralmente são nutrientes, né, que são limitantes ali do processo de crescimento de algumas algas, né, nos corpos hídricos, né? Então, se você começa a ter muito fósforo, você começa a ter um aumento ali da população de algas, né? Depois essas algas vão morrer, elas vão decompor, vão consumir oxigênio. Então, o fertilizante também pode ser um problema? Pode ser um problema, mas os agrotóxicos, né, são mais tóxicos, né, de maneira geral, tá? Mas ambos podem ser problemas aí para o meio ambiente. Bom, então quando a gente, né, vai analisar, por exemplo, compostos orgânicos, né, como os agrotóxicos, né, a gente prefere o vidro, né, porque o plástico pode interagir com a substância de interesse que a gente quer analisar, né? Então, às vezes a gente pode, né, coletar uma amostra de um corpo hídrico, né, num recipiente plástico, e parte do seu composto de interesse pode ficar ali no plástico, tá? Então não é muito adequado, tá? Então aí geralmente a gente faz a coleta, né? Aí acondiciona em caixas térmicas com gelo, né? Aí deixa uma temperatura mais baixa, leva para o laboratório e realiza as análises, né? Claro que tem algumas especificidades, né? Algumas análises, né? Algumas análises, por exemplo, devem ser realizadas no local de coleta, né? Oxigênio dissolvido, temperatura, né? Oxigênio dissolvido, eu quero saber o oxigênio dissolvido de um corpo hídrico, da água do Rio Paraíba do Sul. Aí eu vou coletar, aí vou ficar o dia todo andando com aquela amostra, aí o frasco no carro começa a agitar, ou seja, o oxigênio dissolvido que você analisa no laboratório, ele já não, né, não é o real, né, não é o real lá do ambiente. Então tem algumas análises que a gente acaba fazendo, né,
no próprio ambiente, né, no próprio local de coleta. Para análise de alguns metais, por exemplo, então aqui eu trago algumas especificidades nesses 2 parágrafos aqui, né? Alguns metais, por exemplo, a gente deve acidificar o meio, né? Então isso, falar de amostragem, falar de preservação da amostra, às vezes cada caso a gente tem uma situação diferente, né? Então assim, a minha ideia aqui é só falar assim de forma mais ampla, né? E mostrar também essa situação que cada caso é um caso, né? As análises microbiológicas, né? Eu quero fazer uma análise, por exemplo, de Escherichia coli de um corpo hídrico, né? Aí o frasco de coleta deve estar estéril, né? Ou você já compra o próprio frasco, né? Já estéril, que você abre e já faz a coleta, né? No próprio momento de coleta também você tem que tomar cuidado para não, né? Não ficar passando muita mão na boca do frasco, né? Existe aí um passo a passo também que a gente segue, né, para a gente não estar contaminando ali uma amostra que a gente vai analisar, né? Então, geralmente, as análises microbiológicas, as análises biológicas, a gente tem que ter aí um frasco, né, estéril, né? Bom, aí, como eu falei, né, em alguns momentos, né, a gente precisa, né, realizar uma coleta, né, com uma certa profundidade, né? Então, eu quero 2 metros abaixo da lâmina d'água, né? Então, a gente pode usar esse aparato aqui que a gente chama de garrafa de Van Dorn, né? Então, a gente pode colocar na água, né, de maneira, né, vertical, dessa forma, ou de maneira horizontal, né? Ela tem uma corda, né? A gente ajusta, eu quero fazer uma coleta 2 metros, né, da lâmina d'água. Eu ajusto a corda para 2 metros, né? Ela tem um peso, né? Ela tem um pezinho aqui, né? Que você está no barco, você vai descendo a garrafa, desce a garrafa, por exemplo, aberta assim, ó, tá vendo? Ela está com essa parte aqui aberta e essa parte aqui aberta, tá? Aí você vai descendo, chegou em 2 metros, né? Aí você espera um pouco, né, para a água ir passando ali, né? E depois você solta esse peso. Quando você solta esse peso vai bater aqui nessa região da garrafa e vai fechar, né? E vai fechar aqui, né? Tanto esse lado aqui como esse lado aqui, tá? Então você consegue fazer uma coleta aí de maior profundidade. Então, dependendo do trabalho, né? Você precisa aí você precisa coletar a amostra de água aí com uma profundidade maior, né? Eu já fiz um trabalho relacionado à salinidade, né? Aqui na foz do Rio Paraíba do Sul, que a gente coletava aí com 2 metros de profundidade da lâmina d'água, e aí a gente usava essa garrafa de Van Dorn ali nas nossas campanhas de coleta de amostra, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho, né, de alguns parâmetros de qualidade de água, né? A ideia hoje é falar dos químicos e também de um físico, né? E deixar a parte biológica, deixar a parte microbiológica e a parte dos índices, né? Para a aula da semana que vem, tá? Então, aqui o pH, né? pH, né, é o potencial hidrogênio iônico, né, que a gente chama, né? Indica a concentração de íons H3 ou mais, né, na nossa amostra de água, né? Tem relação, né? Por que é um parâmetro importante, né? Geralmente é um parâmetro, né, que de forma geral, né, ele não vai estar muito fora, né, do parâmetro preconizado pela legislação, tá? Mas qual é a sua importância, né? Tem relação com o equilíbrio químico, então tem relação com a disponibilidade de alguns poluentes, então dependendo se o meio está mais ácido ou mais básico, né? Em alguns momentos, né? Eu posso ter alguns poluentes mais biodisponíveis, outros menos, tá? Alguns compostos podem estar mais solúveis, né? Ou menos solúveis, né? Então é um parâmetro aí que tem essa importância para a gente entender ali, né? A parte química ali também daquele corpo hídrico, né? Também tem relação com a fisiologia de espécies aquáticas, né? Então, dependendo aí do pH, né? Algumas espécies, né? Vão ter uma facilidade maior, né? A viver naquele ambiente, né? Então, também tem relação ali com a vida aí das espécies aquáticas, né?
Bom, isso aqui é só uma escala de pH, né? A gente sabe que o pH, né, vai de 0, né, a 7, né? De 0 até um pouco antes de 7, eu tenho um ambiente ácido, né? De 7, né, até 14 ali eu tenho um ambiente um pouco acima de 7, né? E até 14 a gente tem um ambiente básico, né? E 7 ali a gente tem ali uma solução neutra, né? Os ambientes aquáticos naturais geralmente variam aí de 6 a 9, né? Então, de maneira geral, né, é essa variação aqui que a gente tem, né? Agora, olha só como é que é importante a gente conhecer o histórico daquele corpo hídrico, né? Como é que é interessante, é importante, né? A gente conhecer aquele corpo hídrico, né? O Rio Negro, por exemplo, né? O Rio Negro, por exemplo, ele tem um pH próximo a 4, né? É uma especificidade, né, desse ambiente, né? Por ter muitas substâncias úmicas e fúlvicas lá, né? Ele é um ambiente que, naturalmente, né, ele tem um pH abaixo aqui da faixa, né, da maioria dos outros corpos hídricos, né? Então, às vezes, você faz uma análise lá daquele corpo hídrico. Você não tem esse histórico. Você fala assim, gente, o pH está muito baixo. Isso pode ser uma indicação de poluição, né? De despejo industrial, alguma coisa assim. Mas para esse ambiente aqui específico, né, não é. Tá? Então é importante a gente conhecer aí o histórico. Né? Para esse parâmetro pH, né, alguns fatores naturais aí que podem fazer com que esse parâmetro varie. Né? Dissolução de rochas, absorção de gases da atmosfera, oxidação da matéria orgânica, o processo de fotossíntese, né? Todos esses processos naturais aqui podem, né, fazer com que o pH, né, tenha uma variação no corpo hídrico, né? Alguns fatores antropogênicos, né, relacionados ao ser humano, né, despejos domésticos, né? A oxidação da matéria orgânica também ocorre aí uma variação aí do pH, né? Despejos industriais, né? Às vezes tem uma indústria que faz lavagem ácida de tanques, né? Para tirar incrustações, por exemplo, né? Então, também, né, alguns fatores antropogênicos também podem fazer com que esse parâmetro, né, varie, né? Com relação à legislação, né, a CONAMA 357 de 2005, né, preconiza, por exemplo, para a água doce uma faixa aí de 6 a 9, né? Então, é o valor, né, que o pH deve se encontrar, né? E águas salinas e salobras de 6,5 a 8,5, né? De 6,5 a 8,5, né? Aqui é a determinação do pH, né? Geralmente a gente usa um pHmetro, né, que é esse equipamento aqui, né, ou uma fita de pH também, né? Existe lá a gente chama de fita, né, que na verdade tem aderido a ela ali vários indicadores, né, substâncias que mudam de cor dependendo do pH. Aí você coloca lá essa fita lá na amostra que você quer analisar, né? E aí dependendo da cor que você obteve ali, né, a cor que a fita ficou, você diz, o pH é próximo de 7, o pH é próximo de 6, tá? Também pode se analisar por fita, né? A gente chama de fita de pH, né? Mas o mais comum no laboratório de química, né, é esse aparato aqui que a gente chama de pHmetro, né? É uma técnica analítica que depende de uma diferença de potencial, né? A gente chama de potenciometria, né? A gente tem uma diferença de potencial entre dois eletrodos, né? A diferença de potencial, como se fosse o lado positivo e o negativo da pilha, né? Que eu tenho ali uma DDP ali da pilha, né? Então, você adiciona, né, esse eletrodo aqui na solução, aí você vai ter uma diferença de potencial entre esses dois eletrodos aqui, né? E aí o equipamento vai te fornecer uma leitura do pH, tá? Eu chamo de dois eletrodos, né? Porque na verdade aqui parece ser umzinho só, né? Mas isso aqui na verdade eu tenho que chamar de eletrodo combinado de pH, porque, né, foi avançando aí, né, a construção desse equipamento e eles conseguiram colocar os dois eletrodos, né? Essa partezinha aqui do meio e essa partezinha aqui, né, do lado, né, mais externo aqui, né?
no mesmo eletrodo. Então, o mais correto é eu chamar isso aqui de eletrodo combinado de pH, tá? Mas, enfim, sem entrar muito nessas especificidades aí da química, né, da química analítica de maneira mais específica, vamos para o próximo, né? Bom, o nitrogênio também é um parâmetro de qualidade de água importante, né? O nitrogênio, né, como é que ele pode estar num corpo hídrico, né, em água, né? Ele pode estar em todas essas formas aqui, ó. O nitrogênio amoniacal, o nitrogênio orgânico. Como assim nitrogênio orgânico? É o nitrogênio, né, que forma também os compostos orgânicos. Então, tem lá a cadeia carbônica, mas no meio dessa cadeia carbônica eu tenho um nitrogênio, tá? Então, compostos que tem lá na sua cadeia carbônica, né, tem nitrogênio, a gente chama de nitrogênio orgânico, né? A gente chama de um nitrogênio orgânico, né? Um composto orgânico que contém o nitrogênio, tá? Então, esse nitrogênio ele pode estar ali como nitrogênio amoniacal, é o NH3 e o NH4+, né? Pode estar como nitrogênio orgânico, ou seja, formando ali, né, junto com carbono ali, né, na cadeia carbônica. Pode estar como nitrito, o NO2-, pode estar como nitrato, NO3-, e pode estar como N2 também, que é um gás, mas o gás aí tem que estar ali solúvel ali na água, né? Tem que estar solubilizado ali, né? O gás não tem ali uma grande solubilidade, né? Então, né, ele não está em grande quantidade, né? Então, principalmente, a gente tem essas 4 espécies aqui do nitrogênio, tá? Essa espécie aqui a gente chama de uma espécie mais reduzida, né? E aqui a gente tem uma espécie mais oxidada. O nitrato é uma espécie mais oxidada. Com o tempo, né? Eu tenho um corpo hídrico, acabou de chegar nesse corpo hídrico, né, por um lançamento de um esgoto, por exemplo, um nitrogênio amoniacal, um nitrogênio orgânico. Com o tempo, eles vão acabar indo a nitrato, né, por conta da questão da oxidação, né, de forma geral, eles vão acabar indo a nitrato aí, por conta da oxidação e pelo oxigênio ou outros oxidantes ali presentes nos corpos hídricos, né? Então, alguns fatores naturais que podem aumentar o nitrogênio ali no corpo hídrico, né? Restos de animais e vegetais, por exemplo, a decomposição, né, desses restos de animais e vegetais, né, porque a gente tem no nosso organismo mesmo, né, vários compostos, né, contendo nitrogênio, tá? Fatores antropogênicos, né, ligados aí, né, ao homem, né? Despejos industriais domésticos, né, excrementos de animais, né? Também tem uma quantidade grande ali de nitrogênio, né? Fertilizantes, né? Também podem aumentar a quantidade de nitrogênio ali em um corpo hídrico, né? Aqui alguns valores relacionados à CONAMA, né? Então, água doce, né? Então, nitrato, até 10 miligramas de nitrogênio por litro. O nitrito, 1 miligrama. O nitrogênio amoniacal, de 0,5, né, até 13,3 miligramas de nitrogênio, né, por litro, tá? Então, aqui são alguns valores, né, que eu não vou ficar aqui, né, chamando muita atenção, né? Aqui mais para a CONAMA 357 de 2005, e aqui é a portaria mais recente de potabilidade, né? Então, observem aqui aparece o nitrato, o nitrito e a amônia. Aí aqui tem uns valores, né? Na água potável, né, o máximo de nitrato é 10 miligramas por litro, né? Na água que passou por uma estação de tratamento de água, tem que sair no máximo aqui com 10 miligramas, né, de nitrogênio por litro. O nitrito, 1 miligrama de nitrogênio por litro, né? E aqui tem a amônia, né? Então aqui tem a amônia. Eu queria chamar a atenção aqui, né? Essa portaria, né, traz lá o valor máximo, né, ou o limite, né, para várias substâncias, né? E ela separa em algumas tabelas, né? Por exemplo, o nitrato e o nitrito estão em uma tabela que lá em cima, né, na legenda da tabela, né, está escrito lá, tabela de substâncias que representam risco à saúde, né? Então, se o nitrato passar de 10 miligramas por litro
em uma água potável, a pessoa tomar, a pessoa pode ter prejuízo à saúde dela, tá? O nitrito também, tá bom? A amônia já aparece em outra tabela, né? A amônia já aparece em outra tabela. É a chama tabela de padrão organoléptico de potabilidade, tá? Então aqui é risco à saúde, aqui é um padrão organoléptico de potabilidade. Mas o que é isso, né? É o seguinte, né? Assim como a amônia, eu tenho ferro também nessa tabela, né? A amônia está lá, até 1,2 miligramas de nitrogênio por litro. Mas e se eu tiver 2 miligramas de nitrogênio por litro, né? Isso em relação à amônia. E se eu tiver 2, e se eu tiver 2,5, né? Será que é um grande risco à saúde? Não necessariamente, né? Mas vai conferir um sabor à água, um odor à água, né? Então, ruim, né? A pessoa vai ter uma rejeição a essa água, tá? Então, aí aparece aqui nessa tabela de padrão organoléptico de potabilidade. Então, tem essa diferença aqui. Algumas substâncias estão nessa tabela aqui que representam risco à saúde, tá? E algumas estão nessa tabela aqui que é uma tabela de padrão organoléptico de potabilidade, né? Então, o valor um pouco acima, né? É um grande risco à saúde? Não necessariamente, né? Mas uma questão aí de trazer aí sabor, né? Odor, né? Um aspecto ruim ali, né? Aquela água, tá? Bom, aí algumas características das espécies de nitrogênio que podem estar ali presentes, né? O nitrato, né, como eu falei, ele tem um certo risco à saúde, né? Principalmente ali em relação a bebês, né? Crianças, né? É associado à doença denominada de meta-hemoglobinemia, né? A chamada síndrome do bebê azul, tá? O nitrogênio de forma geral, né? Todas as espécies do nitrogênio ali que a gente chama de nitrogênio total. Se a gente fizer uma análise de todas as espécies de nitrogênio, né, num corpo hídrico, a gente vai chamar de nitrogênio total, né? Então, o nitrogênio presente, né, em elevadas concentrações no corpo hídrico, né, pode acelerar o crescimento de algas, né, em represas e lagos, né, levando ao processo de eutrofização. Então, o nitrogênio, né, tanto o nitrogênio como o fósforo, que eu vou falar daqui a pouco, né, eles são nutrientes que geralmente são limitantes, né, num corpo hídrico, né? Então, tem alguns vegetais, né, algumas algas, né, que não têm um crescimento exagerado porque faltam esses nutrientes lá, né? Então, uma vez que eles começam a entrar no corpo hídrico com grande quantidade, né, eu começo a aumentar ali, né, os chamados nutrientes, né? E aí eu posso ter um crescimento exagerado de algas, né? Aí essas algas, né, com o tempo, né, elas vão acabar, né, morrendo. Aí a gente vai ter uma decomposição por micro-organismos. Essa decomposição por micro-organismos vai levar a um consumo de oxigênio. E aí eu vou ter uma diminuição do oxigênio dissolvido daquele corpo hídrico, né? E aí eu posso ter um problema grande, eu posso faltar oxigênio para os peixes, por exemplo, né, para outros, né, seres vivos daquele corpo hídrico, né, e eu ter ali, né, um problema naquele ambiente, né. E aí esse processo aí, né, desse crescimento de algas, desse processo todo que eu descrevi para vocês, a gente chama de processo de eutrofização, tá? A amônia é tóxica para peixes, né, então a emissão, né, de efluente, né, industrial, por exemplo, né, a amônia geralmente tem que estar numa quantidade bem baixa, né, por conta aí dessa toxicidade para peixe. Ela é mais tóxica para peixe do que para ser humano, tá? A amônia de forma geral, tá? A conversão de amônia a nitrito e nitrato consome oxigênio, que pode afetar a vida aquática do corpo hídrico. Então, no processo, né, de transformação das espécies do nitrogênio, né, a gente pode ter um consumo de oxigênio também, né? Poluição mais recente, né? Mais associada a amônia e nitrogênio orgânico, né? Então, se eu tenho grande quantidade de amônia e nitrogênio orgânico ali no corpo hídrico, isso pode estar mais relacionado a uma contaminação mais recente, né? Com o tempo, essas espécies aqui, de forma geral, elas vão acabar em nitrato, né?
Então, uma grande quantidade de nitrato, né, no corpo hídrico pode estar mais associada a uma poluição mais remota. É claro que a gente tem que conhecer sempre o histórico daquele ambiente, né, para fazer aí as inferências, né? Bom, aqui rapidamente aqui como é que a gente determina, né, as espécies de nitrogênio, né? E também, em alguns momentos, a gente está interessado no nitrogênio total, né? Em alguns momentos, né? Dependendo do escopo do trabalho, né? A gente quer analisar o nitrogênio total daquele corpo hídrico, né? Da água do Rio Paraíba do Sul, né? Da Lagoa de Cima, que é uma lagoa aqui da região, né? De Campos dos Goytacazes, né? Então, o que é esse nitrogênio total? É o nitrogênio ali que está em todas as espécies, né? Está no nitrato, está no nitrito, né? Como se fosse um somatório de todos eles, né? Tem alguns momentos a gente precisa analisar espécie por espécie, né? Espécie que eu estou falando é a espécie, né, desses compostos nitrogenados, né? O nitrato, o nitrito, o nitrogênio orgânico e o nitrogênio amoniacal, né? Então, o nitrogênio amoniacal, a gente geralmente a gente pode fazer com um esquema de destilação, né? O nitrogênio, né? A amoniacal, né? A amônia, a gente pode levar a amônia, né? Todo ele é amônia. A amônia, né? É solúvel na água, tem uma certa solubilidade na água, mas é um gás. Então, se eu aqueço, né? Ela acaba sendo removida ali da minha amostra de água, né? Então, aí eu faço uma destilação e faço a análise depois da amônia que foi liberada, né? Tem né, é chamado de método de Kidal, por exemplo, né? Esse daqui da destilação, tá? Também posso fazer a análise do nitrogênio amoniacal por algumas técnicas colorimétricas, né? Que a gente adiciona alguns reagentes, né? E aí a gente vai ter, né, a formação de cor ali, e aí dependendo, né, se a cor, né, é mais intensa ou menos intensa, tem mais ou menos, né, nitrogênio amoniacal, por exemplo, tá? Então são alguns métodos aqui, sem entrar muito em detalhes. O nitrogênio orgânico, a gente pode fazer essa análise aqui da destilação, né? Se eu não fizer nenhum procedimento chamado se eu não fizer uma digestão, né? O que é uma digestão, né? Eu pego essa amostra o que é uma digestão nessa análise, nessa parte de análise química, né? Eu pego a minha amostra lá de um corpo hídrico e vou converter o nitrogênio o nitrogênio orgânico, perdão, em nitrogênio amoniacal. Eu faço um processo ali, né? Adiciono ali algum reagente que vai fazer essa conversão do nitrogênio orgânico para o nitrogênio amoniacal, né? Então, se eu fizer essa análise sem essa digestão, eu tenho só o nitrogênio amoniacal, tá? Se eu fizer a digestão e fizer essa análise aqui, por exemplo, aí eu vou ter o nitrogênio amoniacal mais o orgânico, né? Aí, se eu quiser só o orgânico, é só diminuir os dois desse amoniacal aqui, né? E aí eu tenho o orgânico, né? Bom, então são algumas formas aqui da gente fazer essas determinações, né? O nitrato e o nitrito a gente também pode analisar por uma técnica chamada de cromatografia, né? Chamada de cromatografia iônica, né? Posso usar a espectroscopia de absorção molecular, que está relacionada com aquela questão da cor que eu falei para vocês, tá? Então, existem aqui alguns métodos, né? Então, não vou entrar muito em detalhes, né? Se eu quiser saber o nitrogênio total, né? Eu posso analisar, existem algumas formas, né? Eu posso analisar todos em separado e fazer o somatório deles, ou então eu posso transformar todo mundo em nitrato e analisar o nitrato, e aí eu tenho o nitrogênio total, tá? Ou eu posso transformar todo mundo em amônia, né? Todo o nitrogênio ali presente em amônia, e analisar a amônia, né? Então, existem algumas possibilidades, mas em alguns momentos a gente está interessado em saber o nitrogênio total da amostra, tá? Saber o nitrogênio total da amostra. Aqui é um resumo, né, do que eu falei, tá? Em relação ao nitrogênio, em relação ao nitrogênio total, tá? Bom, o oxigênio dissolvido também é um parâmetro também bastante importante, né, nos corpos hídricos e de fácil análise, né, até por ser tão importante, né, ele é de fácil análise, né? Geralmente a gente tem lá
um oxímetro, né, um equipamento, né, que, de forma geral, né, não tem assim, um custo muito elevado para instrumento de laboratório, tá? Para instrumento de laboratório não tem um custo muito elevado, tá? Então, é uma análise bastante importante, né? Então, refere-se à quantidade de gás e oxigênio dissolvido na água, né? Muito importante ali para a sobrevivência ali das espécies, né? Do peixe, né? De outras formas, né? De seres vivos ali, né? No corpo hídrico, né? Então, é indispensável a vida aquática e para a decomposição da matéria orgânica também, né? Então, eu tenho uma inserção de matéria orgânica num corpo hídrico, né? Eu vou ter alguns micro-organismos decompondo aquela matéria orgânica ali, né? E eles vão consumir o oxigênio, tá? Então, para ter essa decomposição da matéria orgânica, precisa ali do oxigênio. Então, alguns fatores naturais que podem fazer com que eu tenha uma variação nesse parâmetro, né? Dissolução do oxigênio atmosférico, produção por organismos fotossintéticos, né? Agora, fatores antropogênicos. A aeração artificial, né? A aeração artificial, né, em alguns corpos hídricos, né, é utilizado, né, em alguns ambientes, né, é utilizado para aumentar, às vezes, uma concentração de oxigênio que está muito baixa, né? Não é uma situação que deva acontecer, né? Você tem um corpo hídrico com oxigênio dissolvido tão baixo que você tem que usar ali uma aeração artificial para aumentar esse oxigênio dissolvido, tá? Mas às vezes acontece. Fatores antropogênicos aqui também é a decomposição da matéria orgânica oriunda de poluição. Então, se eu tenho muito lançamento de esgoto doméstico sem tratamento, fezes de animais, né, lavagens de curral, por exemplo, né, se isso começa a cair com grande quantidade no corpo hídrico, né, começa a aumentar bastante a matéria orgânica ali, né. Também tem industrial também, né. Eu posso também ter indústria aí que fabrica, por exemplo, ácido lático, né, com substâncias, né, contendo ali, né, carbono, né, estariam aqui relacionados aqui com a matéria orgânica, né. E aí eu tenho alguns micro-organismos ali presentes no corpo hídrico que vão começar a degradar essa matéria orgânica e vão consumir ali o oxigênio, né? E aí isso aqui faz com que diminua a concentração de oxigênio dissolvido no corpo hídrico e isso pode ser, né, bastante prejudicial ali ao corpo hídrico, né? Ainda é uma das maiores formas de poluição aí no Brasil, por exemplo, em outros países também, como a Índia, né? Também é uma forma aí bastante expressiva aí de poluição, tá? Aqui, né, os valores aqui da CONAMA, né, para esse parâmetro, né? Então, água doce, né, não menor que 6, 5, 4 e 2, referente a essas classes aqui, classe 1, 2, 3 e 4. Então, aqui estão os valores lá que eu extraí da CONAMA, né, 357 de 2005, né? Aqui o equipamento, né, que a gente usa, né, a gente geralmente usa o oxímetro, existem outras técnicas, né, para a gente analisar, né, o oxigênio, tá? Mas geralmente a gente utiliza o oxímetro, né? Eu vou pedir perdão para vocês só um minutinho, porque eu tenho um companheiro aqui, ó, que fica aqui comigo, geralmente nas aulas, e só que chega uma hora que ele fica miando e pede para sair. Vocês não devem estar escutando porque eu estou com fone, né? E aí, às vezes, o microfone ele abafa um pouco o som, tá? Mas eu fico escutando aqui, ele fica atrapalhando eu falar. Eu vou só tirar ele aqui rapidinho, vou abrir só a porta ali rapidinho, já estou retornando, tá bom? Para a gente continuar. Espera aí. Pronto. Ele mia para. Tem hora que eu tô aqui dentro dando aula e ele mia para entrar. Geralmente ele fica quieto bastante tempo.
Geralmente ele fica quieto bastante tempo, mas tem uma hora que ele pede para sair também. Assim como ele pede para entrar, ele pede para sair, tá? Mas aí vamos continuar para ver se a gente no finalzinho tem um tempo aí de dar um espaço para vocês também, tá? Então aqui a determinação aqui do oxigênio dissolvido, né? Geralmente a gente faz, né, com esse equipamento aqui que a gente chama de oxímetro, né? Então a gente leva para o campo e faz a análise, né, com esse equipamento, né? A matéria orgânica, né? A matéria orgânica, né? Na verdade, ela não é uma única substância, ela é um conjunto de substâncias, né, que contém lá as cadeias carbônicas, né? Então, ó, quantidade de compostos orgânicos, ou seja, contendo carbono, né, na água, né? Principalmente, né? As proteínas, carboidratos, gorduras, óleos, né? Grande parte da matéria orgânica presente aí nos corpos hídricos, né, são esses aqui, né? Além de ureia, surfactantes, fenóis, os próprios agrotóxicos e outros em menor quantidade, né? Também compõem ali a chamada matéria orgânica, né? É um dos principais problemas de poluição das águas, tá? Esse aporte de matéria orgânica, né, oriundo, né, como eu já falei até nos slides anteriores, né? De esgoto doméstico, né, sem tratamento, às vezes industrial, né, entre outros, né? Então, uma vez que eu aumento muito a matéria orgânica, né, eu começo a ter um consumo do oxigênio para sua estabilização, né, para degradação dessa matéria orgânica, né, em excesso lá no corpo hídrico, né? Então, esses micro-organismos vão começar a degradar essa matéria orgânica e vão consumir o oxigênio. Então, isso é um problema, né? É um problema aí dos corpos hídricos aí em diferentes países, diferentes locais, né? Ainda é um problema no Brasil. O Brasil tem avançado um pouco nessa questão do tratamento do esgoto, né? De maneira geral, né? Alguns rios, por exemplo, né? O Rio Paraíba do Sul, aqui onde a gente realiza mais as análises, a gente verifica que ao longo dos anos, né, esses valores vêm diminuindo, né, de matéria orgânica, de coliformes, tá? Mas a gente tem que avançar mais, e não só aqui, não só nesse corpo hídrico, mas em outros corpos hídricos aí pelo país, né? Então, aqui alguns fatores naturais que contribuem para a variação desse parâmetro, aqui alguns fatores antropogênicos, tá? Bom, e a matéria orgânica? Como eu falei, a matéria orgânica, na verdade, é uma junção ali de várias substâncias, né? De vários compostos, né? Então, a gente não faz a análise de forma direta, a gente faz uma análise, né, de forma indireta, né? E dependendo aí da forma que a gente vai fazer a análise, a gente vai, né, ter uma informação, né, mais ampla ou, né, uma informação mais específica, né? Geralmente, quando a gente analisa a matéria orgânica, né, a gente usa uma dessas três técnicas aqui, né? Ou a gente faz a análise do carbono orgânico total, né? Aí eu tenho um equipamento, né? Eu pego ali uma amostra de água, por exemplo, né? E vai levar os compostos orgânicos ali vão ser queimados, né? E aí você praticamente analisa toda a matéria orgânica ali, né? Então essa análise aqui de COT, né, que a gente chama de carbono orgânico total, você praticamente está analisando toda a matéria orgânica presente ali na sua amostra, tá? Aí é um equipamento, geralmente é um equipamento que a gente utiliza para fazer essa análise aqui, tá? Existe uma outra análise que a gente faz, né, para nos dar informação a respeito da matéria orgânica presente num corpo hídrico ou numa amostra, tá? Que é chamada de demanda química de oxigênio. Aí a gente já usa, né, um reagente químico para oxidar a matéria orgânica ali presente. Aí toda a matéria orgânica, né, que é passível dessa oxidação química, né, que é possível a gente fazer essa oxidação química, vai me dar como resultado aí a chamada demanda química de oxigênio. Então, quando você faz a DQO, tá, você está analisando de forma específica aquela matéria orgânica que é possível, né, se oxidar, né, sofrer oxidação química, né? Então, a DQO aqui, você está pegando essa parcela aqui que sofre oxidação química, tá? E tem uma análise também bastante importante, né, que a gente utiliza bastante lá nas amostras, lá no laboratório, que é a demanda bioquímica de oxigênio, né?
que aí você já está analisando a parcela que é biodegradável, né? Aquela matéria orgânica que está na amostra lá do corpo hídrico, né? A sua amostra de água, que é possível, né, de ser biodegradado. Então, tem alguns micro-organismos na própria água, né, que pegam aquela matéria orgânica ali, né, e degradam, né? E aí, quando a gente faz essa análise aqui, né, a DBO, tá? A gente pega a parcela biodegradável, a matéria orgânica que a gente, né, a matéria orgânica que é biodegradável, tá bom? Então a gente não faz uma análise direta, né, desses compostos que compõem ali a matéria orgânica. A gente tem informações, né, faz análise de forma indireta, o conjunto que interessa para a gente. Ou o conjunto mais total, mais amplo, ou aquela parcela, né, que é passível de sofrer oxidação química, ou aquela parcela que é biodegradável, né, que é biodegradável. Então, lá no laboratório, a gente realiza muito a DBO, né? Bom, antes de falar um pouquinho dessa análise da DBO, aqui são alguns valores, né, para DBO, né, para água doce, né? A água salina e salobra, né, utiliza mais o carbono orgânico total, tá? E a água doce a gente utiliza mais a DBO, né? Então, conforme a gente vai subindo aqui nas classes, esse valor pode se tornar maior, né? Lembrando que quanto maior esse valor, mais matéria orgânica, mais possível, né? Mais possível aquele ambiente estar sofrendo um impacto ali por algum esgoto, né? Algum, né, fezes de animais, por exemplo, né, em grande quantidade, tá bom? Então é um parâmetro importante, né? Lá no laboratório a gente realiza muito a demanda bioquímica de oxigênio. A gente utiliza, existem vários métodos, né, para realizar essas análises, né? E a gente utiliza um método respirométrico. De forma resumida, a gente pega uma parte da amostra, né? A gente pega um determinado volume da amostra, a gente coloca aqui em um recipiente, né, para a gente fazer a análise, né? Coloca uma solução aqui, né, nesse aparato aqui da técnica, né? Que a gente comumente lá no laboratório chama de apito, né? A gente coloca aqui uma solução de KOH aqui nesse aparato aqui. Esse aparatozinho aqui, ele vai ficar aqui na parte de cima da garrafa. Olha só ele aqui, ele aparece aqui, ó. Ele vai ficar nessa parte de cima da garrafa. Ele não vai ter contato direto com a nossa amostra de água que a gente quer analisar a DBO, tá? Mas ele tem uns furinhos, que a parte aqui gasosa aqui, na parte de cima do frasco, entra em contato com essa solução aqui, tá? Ela pode entrar em contato. Tem uns furinhos, né? Que a parte gasosa aqui entra em contato com essa solução que está aqui. Aí a gente fecha, né? Aí o que acontece? Imagina que a sua amostra tem lá uma grande quantidade de matéria orgânica. O que vai acontecer aqui, né? Os micro-organismos, né, que vieram lá com a sua água, né, a gente não adiciona nenhum micro-organismo aqui, tá? Então, os micro-organismos, né, que vieram lá com a sua água, né, eles vão consumir, eles vão começar a consumir aqui, eles vão consumir oxigênio para isso e vão liberar CO2. Quando eles liberam CO2 aqui, o CO2 entra em contato com essa solução aqui de KOH, ó, o CO2 entra em contato com KOH e aí forma espécies iônicas, né? É como se você estivesse removendo parte do gás presente aqui nessa região aqui, tá? Esse CO2 reage e forma essas espécies aqui, né? E aí é como se você estivesse removendo o gás. Então você tem uma diminuição de pressão aqui. Então, quanto maior essa diminuição de pressão, mais matéria orgânica tem na sua amostra. Aí o aparelho, né, ele já é calibrado, né, para fazer, né, passar dessa informação de diminuição de pressão para um resultado de DBO em miligramas por litro, tá? Em resultado de DBO em miligramas por litro. O fósforo também é um parâmetro importante, né? Aí aqui as principais formas do fósforo, né? O ortofosfato, né, que é o fosfato, né, o polifosfato, que aí o fosfato começa a formar, né, tipo um polímero, né? Tem o fósforo orgânico também. O que é esse fósforo orgânico? Igual ao nitrogênio orgânico, existem substâncias orgânicas que contêm a cadeia carbônica que tem alguns fósforos ali na sua estrutura, né?
Então, aí a gente chama aquele fósforo ali de fósforo orgânico, tá? Então, aqui a gente tem essas espécies aqui do fósforo. Aqui, né, naquele padrão dos slides que eu estou mostrando para vocês, os fatores naturais que podem, né, fazer com que esse parâmetro varie. Aqui os fatores antropogênicos, né? Observe que sempre os despejos domésticos, industriais, né, estão sempre aqui entre, né, os fatores antropogênicos que podem fazer com que aumente, né, esses parâmetros, a maioria desses parâmetros, né, nos corpos hídricos. Tá? Aqui, né, os valores, né, para algumas espécies de fósforo, né, dependendo se é uma água doce, se é uma água salina, tá? Assim como o nitrogênio, tá? Elevadas concentrações de fósforo pode acelerar o crescimento de algas em represas e lagos, levando ao processo de eutrofização. Então, o processo, né, é similar lá ao nitrogênio, né, que eu já comentei, tá? Aqui é uma análise de fósforo, né? Aqui a gente estava analisando fósforo total lá no laboratório. Então, assim como o nitrogênio, às vezes a gente tem interesse, né, pelo fósforo total na amostra de água, tá? A gente usa aqui, tem um resumo do método, né, mas sem entrar muito em detalhes, nessa parte aí mais química, né, a formação, né, é diversa, né, de um curso de extensão, né? A gente faz uma análise colorimétrica lá, né? Então, quanto mais azul tiver a nossa amostra, né, a gente fez a análise lá, né, está fazendo a análise, mais azul, mais fósforo a gente tem. Quanto menos azul, menos fósforo, né, a gente tem. Né? Então, aqui no dia, a gente estava fazendo uma análise aí de fósforo total, né? Aí a gente leva todas as espécies de fósforo, né, para fosfato, geralmente, né? E analisa esse fosfato ali, né, resultante, né? De maneira geral, aqui os ambientes aqui, né, mais próximos aqui, né, a campos, né, não tem aí, né, uma grande quantidade de fósforo, né? Geralmente eles têm uma concentração mais baixa, né, de fósforo. Mas tem, por exemplo, Macaé, por exemplo, eu já realizei algumas análises, né, de algumas amostras de lá, que aí já tem alguns ambientes com uma quantidade de fósforo, né, maior. Né? Então, isso aí varia aí de região para região, depende também do impacto também que né, geralmente, né, os centros urbanos, né, ou então grandes lavouras, né, estão ocasionando aí ao corpo hídrico. Tá? Aqui a gente alguns chamados micropoluentes orgânicos, né? O que seriam esses micropoluentes orgânicos, né? Agrotóxicos, por exemplo, né? Algumas substâncias que a gente utiliza ou no nosso dia a dia ou de algum processo industrial, tá? Que geralmente são tóxicos, geralmente são de difícil degradação, não são biodegradáveis, né? E a gente chama de micropoluentes orgânicos, né? Os microplásticos, né? Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os agrotóxicos de maneira geral, todos eles são considerados aí micropoluentes, né, orgânicos, né? Aqui eu trago alguns agrotóxicos, né, como exemplos, né? Em relação à análise, geralmente eles são analisados por cromatografia, né, por uma técnica chamada de cromatografia, ou a cromatografia a gás, ou a cromatografia, né, líquida, tá? Então, são aí algumas informações a respeito desses micropoluentes orgânicos. Temos também os chamados micropoluentes inorgânicos, né? Que são os metais tóxicos, por exemplo, mercúrio, cádmio, chumbo, né? Algumas outras espécies como cianeto, fluoreto, tá? Geralmente eles são analisados por uma técnica chamada de ICP, né? A técnica mais nova, né, para análise e que chega aos níveis, né, de detecção mais baixos, ou seja, né, essas espécies podem estar lá no corpo hídrico em baixíssimas concentrações que a gente vai conseguir, né, determiná-los por essa técnica, né, é chamada de ICP, é uma das técnicas mais utilizadas para análise, aí, principalmente aqui dos metais mais tóxicos, né? Aí eu já entro na parte física, na parte de análise física, né? Eu vou discutir a parte física com vocês hoje, né? Uma análise física,
e deixo a questão, né, da análise microbiológica, né, para a gente discutir na próxima semana, tá? Então, um parâmetro físico que é bastante analisado e importante, né, é a chamada turbidez, né? Representa o grau de interferência da amostra à passagem da luz pela mesma, né? Então, isso varia muito, né? Geralmente ela está associada com a turbidez, né? Perdão, com as chuvas, né? Então, geralmente, quando chove mais, a água do Rio Paraíba do Sul, por exemplo, aqui na região, ela fica mais turva, né? Porque geralmente a gente não tem uma vegetação adequada ali próximo, né, às margens do rio, né? Então a gente tem a chuva, a gente tem meio que a gente acaba lavando ali o solo, levando parte do solo ali para o rio, né? Então, de forma geral, né, a turbidez está bem associada aí com um período mais chuvoso, né? Então pode afetar aí algum processo de fotossíntese, dependendo do corpo hídrico, né? Então é um parâmetro também, né? É importante, né? Que a gente analisa, né? Então aqui alguns fatores naturais que podem contribuir para a variação desse parâmetro, aqui antropogênicos, né? E aqui alguns dados do CONAMA e da portaria, né? Da potabilidade. O CONAMA preconiza para água doce de 40 até 100 unidades nefelométricas de turbidez, né? Então isso aqui é uma unidade específica, né, de turbidez, né, para esse parâmetro turbidez, né? E a água potável até 5, né, o NT, né? Até 5 NT. Aqui observem que está na tabela de padrão organoléptico potabilidade, né? Então, uma água mais turva, né, pode causar um dano, né, direto para a saúde, né? Às vezes não, né? Mas claro que a gente vai ter uma repulsão, a gente não vai querer, né, ingerir aquela água ali, tá? Bom, com relação à análise, a gente usa um equipamento chamado de turbidímetro. Isso aqui é o que está lá no laboratório, né? Então, para analisar a turbidez, né, ele avalia tanto, aqui tem uma fonte de radiação, né? Então imagina que a nossa amostra esteja aqui, ó, a nossa amostra que a gente quer avaliar a turbidez, tá? Então ele avalia tanto a luz que está chegando aqui, a radiação que chega depois que passa pela amostra, e também aquela espalhada, né? Aquela radiação que vai ser espalhada, né? Quanto maior a turbidez, né? Maior essa tendência da luz chegar, da radiação chegar na sua amostra e espalhar, né? Então, é meio que para analisar a turbidez, esse equipamento leva todos esses fatores aqui em consideração. Tanto a luz que está sendo absorvida aqui pela sua amostra e não está chegando num detector, né? Quanto a amostra a radiação que está sendo espalhada ali pela sua amostra e está chegando a um detector. Isso aqui são detectores, né? São partes do equipamento que são sensíveis à chegada da luz e me trazem alguma informação, tá? Tá bom? Bom, hoje, né, eu paro por aqui, né? Porque o que acontece? A próxima parte que eu vou falar é da análise microbiológica, aí é um pouco mais longo, né? E é interessante explicar com mais calma e também para dar um tempo aí para vocês perguntarem, para vocês fazerem alguns comentários. Deixa eu ver aqui agora eu estou abrindo o chat aqui. Não sei se tem alguma mensagem. Aqui está a lista de presença. Boa noite, professor. Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Pode falar. A gente tem acesso a essa apostila? Então, eu vou passar no grupo, eu vou passar lá no grupo, né? Essa apresentação eu vou passar no grupo para vocês, né? Eu até coloquei aqui outras análises, né? Que eu ia falar hoje, mas eu acho que é um pouco mais extenso, aí eu vou organizar para ficar só até aqui e vou passar lá no grupo a dessa semana. Aí semana que vem eu disponibilizo a que eu for sobre a qual eu vou falar na semana que vem, tá bom? Mas eu disponibilizo lá para vocês.
Aqui a Miriam Celeste tá no bate-papo está falando sobre que é usada bastante análise química, né? É importante para saber a qualidade da água. Tanto a análise química como a biológica também é muito importante. Fica à vontade, pode falar se quiser. Obrigado vocês por escutarem, né? A gente às vezes da área da química, né, acaba querendo falar um pouquinho das técnicas, né? Então, curso de extensão, né, a gente tem informações diversas, né? Então, às vezes, né, às vezes a gente fica muito na parte da química, né? Mas acho que deu para dar uma ideia, né? Há uma intenção calculada, intenção. Tadeu falou de intenção, mas eu não entendi aqui o termo. De nada, tem uns alunos agradecendo, né? Quem estudou meio ambiente estuda essas técnicas, né? Bem, né? E várias outras também, né? É, estuda várias outras, mas com certeza essas técnicas acabam sendo discutidas, né? Bem discutidas num curso de meio ambiente. Alô? Fica à vontade, Tadeu? Fica à vontade. Pode falar, estou escutando. Uma perguntinha. Fica à vontade. Quando se troca a expressão agrotóxico por defensivo agrícola, há uma intenção de reduzir o impacto a respeito da expressão agrotóxico? Sim, no meu modo de ver, sim. Defensivo, eu já trabalhei analisando o agrotóxico em corpos hídricos, assim, às vezes em poço, né, de agricultores, né, e às vezes eles usam o termo defensivo agrícola, até remédio, eles usam o termo remédio, né, e no meu modo de ver, sim, entendeu? Eu acho que o ideal é chamar de agrotóxico. Até a legislação brasileira, por enquanto, preconiza o termo agrotóxico. Também é muito usado pesticida, né, de maneira geral, né? Mas como eu trabalhei bastante com agrotóxico no meu mestrado, no meu doutorado, né? Ele tem uma visão mais crítica, né, do uso dessas substâncias. E eu sempre chamo de agrotóxico. Eu sempre tento chamar de agrotóxico nas minhas apresentações. Mas sim. Muito obrigado. Nada. Obrigado a você pela pergunta. Tem uma pergunta aqui, né, Patrick, né? Falar um pouquinho das análises em águas superficiais e subterrâneas, né? Bom, de maneira geral, esses parâmetros que eu falei, eles são importantes para esses dois ambientes, né? Mas, por exemplo, às vezes água subterrânea, né, oxigênio dissolvido, por exemplo, né, não é muito relevante, né? Então, varia um pouco, mas de maneira geral, né, todas essas que eu falei aqui, né, são importantes para esses dois ambientes, né? São importantes para esses dois ambientes, né? Mas tem uma diferença, assim, às vezes a gente vai água subterrânea que passa por fazendas, por exemplo, aí às vezes a gente vai analisar, a gente tem a intenção de analisar os agrotóxicos, né? A água subterrânea também a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa para o nosso consumo em casa. Existem muitas zonas rurais, né, onde as pessoas usam as águas subterrâneas, né? Então é importante fazer os coliformes, né, cole, né? Se tiver cole na água, né,
é porque está havendo contaminação por esgoto doméstico ou por fezes de animais, né? Então pode ter outros, né? Outros micro-organismos que causam doença, né? Outros micro-organismos que causam doença. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né, ao se usar água de poço, né, que em alguns locais se usa muito, né. O termo pesticida, ele também é bem usado, né, a Miriam está falando aqui, né, é bem usado o termo pesticida, né, mas eu prefiro usar o termo agrotóxico, que aí já, né, a gente já fala assim, né, já causa um certo, né, frisson, né. De nada. A maioria do pessoal agora está agradecendo, né? Eu que agradeço mais uma vez, né? Depois lá no grupo vocês me contem, né? Semana que vem a gente vai ter uma apresentação também, né? Minha. Mas quando vocês forem fazer a saída de campo, né? Vocês coloquem lá. Ah, vocês não. Pede para o Vicente. O Vicente não está deixando vocês falarem lá no grupo, né? Vou pedir para ele, no momento da saída, vocês me relatarem quais foram as análises que fizeram, tá bom? Vou conversar lá com ele. Em 2019, fiz uma pesquisa e 85% dos postos tinham coliformes totais. Coliformes totais é um indicativo, mas o principal mesmo é o E. coli. Se tiver E. coli, Tainara falou que fez análise lá no LabFoz. É isso aí, a preocupação com a água só aumenta, né? A gente tem que, mesmo que a legislação preconize lá uma DBO de 2, o ideal é que seja 1, que seja meio, que seja 0, né? Será disponível. Eu vou disponibilizar a aula. Tá? A plataforma só demora aí um dia, mais ou menos, para me fornecer a gravação. Aí, tendo a gravação, eu faço um link no Drive e coloco lá no grupo. Tá bom? Professor, eu achei esse. Não sei falar, mas meio complicado esse web. Não sei falar, mas achei um pouco complicado. Essa plataforma? Essa plataforma? Sim, achei um pouco complicado. Eu não sabia onde era o bate-papo, depois que eu fui ver. Mas viu, mas na semana que vem você já está sabendo. É, Eu gosto porque tem eu como consigo me baixar ver. pelo Play Store? Ele não, eu acho que ele não é disponível para baixar, não. Eu acho que você entra mesmo na plataforma, como se fosse uma coisa na internet mesmo, né? Como se fosse na internet. Ah, entendi. Igual o Zoom, né? Isso, igual ao Zoom. Eu acho que é nesse nível. Entendeu? Eu acho que é Entendi. dessa Tá bom. forma. Então tá bom, gente. Posso me despedir então? Na próxima semana a gente se encontra novamente, pode ser? Obrigado aí. Obrigado você, obrigado. Obrigado pela Neise, né, também, que colocou aqui a lista de presença, né? Obrigado aí. Campos Itaboraí começando aí com o pé direito, né? Um grande abraço para vocês aí, tá bom?